Bigode, Marco, Eu sinceramente. acho a barba hoje, não tô aguentando essa porra. E meu bigode, o que tu acha dele? Fala a verdade. Tá uma merda. E minha barba, minha barba? Pior ainda. Que barba você tem? Esse... Pô, isso aqui tá do caralho. Se fala pentelho, é piada pronta. Puxa, que todo Não, eu não ia falar pentelho. Eu ia falar pelo pobeano. Ah. Pobeano. Pô, eu gostei. Pobeano. Pubiano, Não. sacou? Docinho pubiano. Pubiano é o certo. É, mas eu gostei do docinho pubiano. Pobeano. Fala galera, ligado no Bora Fazer um Curso, estamos aqui fazendo mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra falar de Zodíaco. Zodíaco, que completou 10 anos em 2017. É curioso isso, porque na época ele foi muito bem recebido pela crítica e tudo, por quem gosta de cinema também, todo mundo gostou. Porém, o filme foi um fracasso de bilheteria, ele foi completamente ignorado no Oscar. E mais que isso, tem muita gente, público em geral, que não curtiu porque ele era um filme. Ele é um filme que parece ser um filme de mistério, mas ele não é um filme sobre mistério, é um filme sobre personagens em torno do mistério. Do que se trata Zodíaco, Arthur? É baseado em história real sobre um serial killer que ele matava casais e mandava cartas pro jornal, pra polícia e tal. O assassino serial se chama, que atua sob a alcunha de Zodíaco. E deixa várias cartinhas criptografadas lá, né? E o roteiro é uma puta adaptação da história real. O Sim. cara não é só uma história de assassino, ele não pegou só o fato dele matando as pessoas, pegou jornalista, deu foco pra eles. E a história gira em torno dos jornalistas, isso é do caralho. Não, e o que eu acho mais interessante, porque ele é um filme de quase 3 horas, e as quase 3 horas elas se justificam muito, porque ele é um filme, como eu falei, não é só sobre a investigação, ele é sobre as pessoas que atuaram naquela investigação. E nisso, o filme ele é muito completo, no relato que ele faz sobre a situação em si. Ele, inclusive, uma coisa que ele faz que muitos filmes de investigação não fazem, que é apresentar pistas que muitas vezes nem tem muito a ver com o Zodíaco, que no fim das contas nem resolvem muito, mas aquelas pistas elas servem pra mostrar como que foi difícil chegar no Zodíaco. E uma coisa que eu gosto muito também é que esse filme ele faz uma coisa interessante com os personagens, que é a obsessão deles. O personagem do Jake Gyllenhaal, ele vai até o fim da linha sem pensar duas vezes. E é interessante que tem alguns personagens que vão desistindo, o Robert Downey Jr., o parceiro do Mark Ruffalo, depois o próprio Mark Ruffalo. E é interessante que tem momentos no filme onde você vê que os personagens eles estão tentando dar um tempo da investigação, mas eles são frustrados, o assunto sempre vem à tona. Tem uma hora que o Robert Downey Jr. e o Jake Gyllenhaal vão beber, aí eles vão falar sobre a vida, só que aí eles começam a falar sobre o Zodíaco. Aí depois o personagem do Mark Ruffalo vai tirar uma folga, vai pro cinema, só que aí ele vai ver Dirty Harry com o Clint Eastwood. Mas exatamente sobre isso, a gente começa a ver uma evolução dos personagens. Sim. Ali. Que a gente começa a ver o Jake Gyllenhaal, ele é só um cartunista, que você vê que ele é muito mais inteligente do que só por um papel de cartunista. Ele é muito mais inteligente que vários repórteres. Sim. Você vê o personagem Mark Ruffalo, que começa só como um detetive, só que o caso do Zodíaco vai acabando com a carreira dele. Sim. O Robert Downey Jr. enlouquece, o caso acaba com ele. Ele fica bêbado, né? Ele fica... Pô, e é do caralho essa evolução. Sim. E a gente também... já que a gente falou das evoluções dos personagens, vamos falar do Robert Downey Jr. Pra mim é um dos melhores papéis da vida dele, porque ele é uma retomada da carreira dele. E a gente vê um pouquinho de Tony Stark ali nesse papel dele, né? Eu vejo um pouco desse jeito malandro e tal, mas você vê que ele é um ator que não é só de um papel só. Aí que você vê. Você vê que tem muito mais ali na atuação dele e tal. Eu acho que ele cria algo um pouquinho diferente do Homem de Ferro, mas é porque aquilo, ele tem aquele carisma meio sarcástico que o Robert Downey Jr. costuma ter, e eu acho que isso cabe muito pro personagem. E aliás, quando ele sabe interpretar o personagem muito bem, tanto no começo quanto no final do personagem. Dele indo da sanidade à decadência, sabe? É interessante isso. E não, são dois atores fodas atuando junto, que é o Jake Gyllenhaal, que é um dos melhores atualmente também, num papel que apresenta muito a ascensão dele e tal, que é aquele papel dele... E aquilo também, o Jake Gyllenhaal ele sabe exemplificar muito bem o papel de um bom jornalista, certo? E ele faz muito bem a obsessão dele, né? Sim, ele faz aquele cara obcecado, e ele é o cara todo correto no início do filme e tal, e ele pega muito bem o personagem, ele entendeu o que o roteirista quis passar e tal. É interessante que o personagem do Jake Gyllenhaal, toda essa ambição que ele tem de correr atrás do Zodíaco, lá pro terceiro ato do filme, isso começa a fuder com a vida pessoal dele, a família dele e tudo. E é interessante que o Jake Gyllenhaal, ele sabe fazer isso muito bem. Não é todo ator consegue fazer isso, exemplificar essa dualidade. Ele ao mesmo tempo ele não quer acabar com a relação familiar dele, só que ao mesmo tempo ele não consegue se desapegar. Largar o caso, exatamente. Outra coisa importante é que o filme se passa nos anos 60 e o design de produção é impecável. Porque a gente vê no personagem Mark Ruffalo, voltando à parte de ator, a caracterização dele, a maquiagem, que eu acho que muita gente acha que é muito caricata, mas eu acho que é de propósito, eu acho que é importante aquele visual pra representar
o visual da época, sabe? Eu não sei, assim, eu acho que a maquiagem, ela... Não sei se a caricatura era necessária nesse filme, porque ele é um filme que não se propõe a isso, assim. Mas eu não me incomoda o Mark Ruffalo, não. Na verdade, me incomoda mais ainda o Robert Downey Jr. decadente lá, que eu acho que é mais exagerado. Não, eu acho que é uma das propostas do filme, sabe? Eu não vejo proposta de ser exagerado no filme. Não é exagerado, cara, mas é por ser nos anos 60 e tal, e mostrar que ele... Porque é Mas um, não é é um coisa filme dos anos sobre... 60. Não, deixa eu explicar, cara. No caso do Mark Ruffalo, é por ser nos anos 60, aquela costeleta e tal. Já o Robert Downey Jr. representa uma decadência porque tem muito daqueles filmes policiais e tal, dele naquele estágio de decadência, tá ligado? Eu sei, mas eu acho que... Eu não sei se isso justifica muito, porque eu acho que não... É uma coisa que cai no caricatural sem necessidade. Mas é pra mostrar o exagero de como ele tá fudido. Eu acho importante, cara. Não, esse filme não se propõe a exagerar nada, cara. Em nenhum momento. Não, mas é justamente pra mostrar quão fudido ele tá, cara. E a gente vê os carros de época, ele se dedicou muito ali no questão dos carros. Os figurinos, Os né? figurinos, tudo. Aqui. E mais? E outra coisa importante, a trilha sonora. Tem muita coisa anos 60 ali, anos 70 e tal. E mais, você sente que a tecnologia é meio rústica naquela época. Os falam que a gente não tem fax e essas coisas. Isso. Eles comunicam muito por fax. Aquela demora que eles têm pra conseguir identificar uma ligação e tal. E é um filme que se preocupa muito em retratar a época. Mas sem cair no exagero do camp, por exemplo. Aham. Né? Isso que é bom. E a direção do filme do David Fincher, que é um gênio, é um dos melhores da atualidade, sem dúvida alguma, Sim. em Hollywood, né? Ele fez... Já tinha feito Seven, já tinha feito Clube da Luta, já tinha feito O Quarto do Pânico, Vidas em Jogo. Alien 3. Não. Vidas em Jogo, que é um filme injustiçado, eu ainda vou fazer um vídeo sobre esse filme. Pode ser, né? Tipo, e esse filme, ele tem um domínio técnico que é inacreditável na recomposição da época. Por exemplo, uma boa jogada de câmera que tem é aquele plano plongé que centraliza um carro andando e a câmera ela vai acompanhando os movimentos dele, inclusive os movimentos mais sutis até. Várias jogadas de câmera, tipo aqueles númerozinhos que aparecem na tela, letrinhas que aparecem na tela e os personagens atravessam eles quando estão andando na redação. O que eu acho legal da montagem é quando passa de um plano pro outro com naturalidade, que passa 3 semanas depois e tal. Eu acho que isso é muito bem feito no filme. Puta, agora eu lembrei de uma coisa, assim, tipo, eu concordo que essa transição de épocas é boa, mas eu não gosto muito dos fades que tem no filme. Eu acho legal, cara. E você não entendeu, porque o filme Tu é fanboy dessa porra, cara. É porque você não entendeu essas Tu caricaturas. não tá percebendo isso Ele é também? fanboy de fade. Sabe quem botou os fades na mochila? Arthur Mota. Foi você? Foi você? Foi! Você tá falando sério Quem isso? botou o puta foi eu e ele. É sério isso? Caraca, cara. Agora eu tô... Nossa senhora, vamos passar pro próximo tópico então. Meu Deus do céu. Qual é a proposta do fade então, Arthur? Fala aí, porque é tão É pra genial. ser um filme caricato. Não é pra ser, seu animal! Porra! entendeu o Vai ver filme. Homem-Formiga, Vai seu se animal! fuder, acabou o vídeo também. Puta que Tomar no cu, pariu! Guedes. Agora, pra finalizar, a questão do jornalismo, que tá muito bem representado no filme. O jornalismo no filme é muito bom porque o roteiro tem puta diálogos ali dentro da redação. Você vê aquele filme de jornalismo clássico. Tipo, Ele correndo dentro da redação. Aquele barulhinho de terra. E o início do filme representa muito isso. Logo no início, a câmera vai seguindo o carrinho. É uma câmera subjetiva do carrinho, né? É do caralho. O filme todo tem um dinamismo que é interessante, assim. E eu acho que esse negócio de jornalismo clássico funciona nesse filme como não funciona no Spotlight. Você acha? Eu acho. Por quê? Tu acha que no Spotlight é muito automático? É, cara, ele quis fazer um filme de jornalismo, mas ficou muito genérico, não teve uma mão de um bom diretor, sacou? Talvez o Spotlight seja um filme que merecesse um David Fincher, talvez. Sim, com certeza. Mas assim, O roteiro é bom, mas eu queria uma direção mais representativa ali. Mas assim, tipo, eu gosto do Zodíaco, essa questão do jornalismo, principalmente porque ele sabe representar o papel do bom jornalista. Uma coisa que hoje em dia tá se perdendo demais, ainda mais aqui no Brasil. O jornalismo imparcial do filme, e é um jornalismo investigativo que quer ir até as últimas consequências, independente dos riscos que isso pode trazer pra redação, de modo geral, de vendas e tal. Esse contraste entre as vendas e o jornalismo imparcial que procura desvendar a verdade pro público, eu acho que o Zodíaco ele faz um bom trabalho ao retratar isso. O que são bons jornalistas? São jornalistas de Zodíaco, são jornalistas de Todos os Homens do Presidente, são os jornalistas do Spotlight, claro, pô. Eu acho que nesse sentido ele é um filme importante, de ressaltar
o bom jornalismo como ele deve ser. O que você acha do ritmo do filme? Porque é um filme de 3 horas. Eu acho que é justificável, porque você tem que pegar ali a parte da decadência de cada personagem, você tem que demonstrar ali. Você tem que demonstrar a investigação por cima do Zodíaco. E tem uma coisa muito legal, vamos falar aqui, que o filme termina numa dúvida. Ele termina num ponto de interrogação. Sim. Então você vai evoluindo aquilo tudo durante o filme pra no final ser um ponto de interrogação gigante. Eu acho isso muito legal. Sim, sim. Assim, eu acho que o filme é um pouquinho... Não é um filme que eu sinto vontade de ver todo dia, lógico. É um filme, quase 3 horas. Ele é um filme um pouquinho moroso, eu acho, mas... é justificado, porque ele é um filme que não tem pressa. É um filme que ele sabe onde ele quer chegar, mas ele não tenta correr freneticamente pra chegar lá e acaba se atropelando no caminho, sabe? Isso que é bom no filme. Então é isso, é um filme... É um filme que pode ser dito como um filme chato. Talvez, mas isso é justificado. Isso daí tem um porquê do filme ser assim. Então é isso, é um filme que você tem que ir sabendo que você vai... o que você vai encontrar. Não vai ver o filme pensando que é um filme de serial killer, porque o foco não é esse, tá? Assim, não é um filme de mistério e tal. É o mistério ao redor dos personagens. Em resumo, se o teu forte não é filme de jornalismo, aquele filme clássico de jornalismo, então eu sugiro que você tome um pouquinho mais de cuidado antes de ver Zodíaco, mas veja Zodíaco. Então é isso, fim de mais um vídeo do Bora Fazer um Curta, assine o canal. Curta o vídeo, comente. Agora ele tá no site Bastidores E também no portal aqui HD. E lembre-se de compartilhar o vídeo, diga nos comentários o que você acha de Zodíaco, porque a discussão aqui é muito importante. Assine o canal do Neutron. E é isso, inscreva-se no canal, no Bora Fazer um Curta aí, valeu! Ursinho Pubiano, vamos fazer um bloco. Vamos fazer esse filme, Ursinho Pubiano? Eu quero fazer o vídeo do Ursinho Poo ainda, rapaziada. Qual é que vai ser o vídeo do Ursinho Poo? Vai ser eu imitando o Pooh. A gente falando do... Já chega. A gente falando do que o Ursinho Poo é a animação mais inclusiva da história. Ah, que alívio. Não, é que a Disney, não sei o que, a Disney não é, agora a Disney tá sendo inclusiva, a Disney já é inclusiva, meu amigo, desde o Ursinho Poo. 1920. Lá de 1920, meu irmão, vai se fuder. Por que você tá falando assim? Porra. A Disney já é antiga desde a